Olá, amados, graça e paz. Mais uma vez estamos voltando com o nosso estudo a eficácia do sangue de Jesus Cristo. Na última vez que nós paramos em Jeremias 26, 6, falando que o Senhor faria maldição de todas as nações. E hoje, voltando neste ponto, mais uma vez, mostrando que a Escritura ela está cheia dessas expressões da palavra, me refiro aqui à palavra maldição. Em Daniel, capítulo 9, verso 9 ao 11, está escrito assim: Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Daniel está dizendo aqui que Deus havia ameaçado o povo, que se eles não cumprissem a lei da palavra, a lei de Deus dada a eles, que a maldição viria sobre eles. E realmente veio. Ele acaba de confirmar que isso aconteceu por causa da desobediência aos princípios da palavra de Deus. Vamos ver ainda Juízes 9. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Mais uma vez, a Bíblia está mostrando que pessoas tiveram problema com maldição. Então, como dizer que ela não existe se ela está espalhada pela Escritura? Muito bem, a cegueira de Israel chegou a tal ponto que eles achavam que o ídolo respondia e a causa do sofrimento deles era por ter deixado de cultuar e oferecer sacrifício e ofertas à Rainha do Céu. Esse relato está em Jeremias 44, verso 17 ao 19. Eles diziam que desde que eles pararam de oferecer sacrifício à Rainha do Céu, a coisa ficou difícil. Em outras palavras, não era servindo a Deus que eles iam prosperar, mas servindo a Rainha dos Céus. E as mulheres disseram que elas não retratavam bolos que elas faziam a Rainha do Céu sem o consentimento de seus maridos, tinha o aval deles. Então, Jerusalém foi destruída por causa disso. De fato, o ídolo em si não é nada, porque o ídolo, ele é barro, é pedra, é ferro, só que existe influência de demônios nos ídolos. E a Bíblia mostra muito bem claro isso na carta de Paulo falando sobre os ídolos nas cartas de Coríntio. Muito bem.
Deus disse que traria maldição sobre Jerusalém, sobre os moradores de Jerusalém. E realmente isso aconteceu, como nós vimos. Em 2 Crônica 34, 24 diz: assim diz o Senhor, eis que trareis males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Então Deus está, mais uma vez, confirmando que a desobediência traz maldição. Quando Nabucodonosor levou a população para a Babilônia, no cativeiro, ele deixou os mais pobres da terra para cultivá-las, trabalhar a terra, colher as frutas, né? Como está escrito, Ismael, de descendência real, veio dos amonitas, amando do rei de Amon, e matou a Gedalias, que o rei da Babilônia havia deixado como governador da terra. Com medo do rei da Babilônia, Joanã, filho de Cariá, liderando o resto dos que ficaram, levou-os para o Egito. Deus, através de Jeremias, disse que eles não fossem para o Egito, mas se eles desobedecessem a Deus, mais uma vez, ia ter consequência. E o que aconteceu? Eles desobedeceram mais uma vez, e veja o que Deus disse sobre eles. Jeremias 42 e 18. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrares no Egito, e sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e opróbrio, e não vereis mais este lugar. Deus está confirmando o que disse. E ainda Jeremias 44, verso 12, diz o seguinte: tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito, para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, perecerão, morrerão a espada e a fome, e serão objetos de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. E então, veja como isto aqui é repetido na Bíblia. E Deus disse que iria fazer ajuntar todas as nações para juízo e faria cair sobre ela a sua maldição como juízo por desobediência e maus tratos a Israel. Deus está aqui se referindo a um castigo que traria às nações por maltratar Israel, e a Bíblia diz que esse maltrato também era maldição. Falando a respeito daqueles que levaram os ídolos em seus corações, ou melhor, levantaram, os ídolos em seus corações, o texto aqui fala, o Senhor disse que quando viesse ao profeta para consultar a Deus, disse Deus: eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos, conforme está em Ezequiel capítulo 14, verso 1 a 6. Deus está dizendo que a permitir que os profetas
fossem enganados, veja, e o que seria também maldição, pela falta do temor deles, daquelas pessoas, Deus disse que permitiria que o profeta fosse enganado, trazendo juízo sobre eles por causa da desobediência. A maldição poderia vir por prestar um culto de má qualidade e oferecer a Deus o que eles tinham de pior como oferta. E isso está em Ezequiel, está em Malaquias, capítulo 1, verso 14, quando Deus diz que amaldiçoaria o povo por causa da má qualidade das ofertas, por causa da má qualidade das oferendas e do culto que eles estavam prestando. Os sacrifícios podiam ser amaldiçoados se não propusesse nos seus corações dar honra ao nome do Senhor. Quando ele abençoasse o sacerdote, abençoasse o povo, abençoasse as ofertas, o povo, ao invés de vir bênção, viria maldição, conforme nós encontramos aqui, Malaquias capítulo 2 e verso 2. A nação receberia maldição por causa dos dízimos. Isso não por causa dos dízimos em si, não é isso que trazia maldição, mas por não obedecer uma ordem e quebrar um princípio da palavra de Deus que era ordenado para o povo, conforme nós vemos no capítulo 3, versículo 9 de Malaquias. Portanto, a falta de respeito e limites entre pai e filhos por fazer coisas erradas poderia trazer maldição, pois é o primeiro mandamento como promessa, cada um em seu devido lugar. As coisas de Deus, ela tem ordem, reconhecendo seus direitos e deveres, trazem bênção, tanto para um como para o outro. Malaquias capítulo 4, verso 6, vai mostrar sobre isso. Mas onde há maldição, pode haver grande bênção quando nos arrependemos, quando nós deixamos o pecado e confessamos e buscamos a Deus. A bênção de Deus vem sobre aqueles que se arrependem, sobre aqueles que reconhecem que fizeram errado. Então, vamos ficar por aqui para que o nosso vídeo não fique muito grande. E no próximo eu voltarei falando sobre a maldição que segue uma família ou que pode andar numa geração futura. Vamos iniciar esse assunto. Ainda voltando aqui, ainda falando no início aqui sobre a questão de pais e filhos. Até o próximo, em nome de Jesus.